É um filme cheio de questões, e questões muito claras, eu acho, assim, em primeiro lugar. Ele apresenta questões morais muito explicitamente, mas que, em alguma medida, são nas camadas que ele também vai apresentando e vai, enfim, aflorando ao longo da narrativa e da trajetória que ele se propõe, que a gente também vai sendo apresentado a outras que não são tão óbvias assim, né? Esse é o filme do Samuel Fuller, também foi baseado, não sei se vocês viram ali, num livro em que ele retira, talvez, assim, né, a semente do que vem ser o filme, mas que é bem livremente baseado do Roman Gary. Eu queria, assim, só começar fazendo uma breve introduçãozinha para a gente, enfim, já pensar junto algumas coisas. É um filme dividido em duas partes, né? Uma primeira é um melodrama muito clássico, em que a primeira parte você tem assim um levo quase romântico, assim, né, entre essa protagonista, entre a Julie e esse cachorro, assim. E é um momento em que esse cachorro ele é representado da maneira também mais clássica possível, né? Desse ser, enfim, dócil, não tão dócil, mas assim, apenas um animal ali, você não tem uma aproximação tão grande assim. E essa primeira parte, ela acaba no momento em que a gente descobre o que vem a ser uma coisa muito louca, né? Que é uma índole desse cachorro, né? E aí é quando talvez a gente pense, talvez seja a principal questão, né? Assim, a índole, né? O que é você determinar uma característica tão humana a um cachorro, assim, que como que esse filme constrói essa visão através da decupagem, através de uma narrativa, a formação de um caráter da índole, né, assim, criada para um cachorro, né? Acho que de começo eu queria, enfim, colocar essa questão da imagem do cachorro e como ela é construída, e eu queria puxar um pouco, se você quiser te falar alguma outra coisa, eu vou pensando aqui também. Oi. Obrigado todo mundo, né? Obrigado ao IMS, obrigado Júlia, pelo convite. É, a Júlia perguntou quem tinha visto o filme, né? Eu vi esse filme há alguns anos quando eu estava pesquisando dentro da academia, inclusive, justo imagens de animais não humanos no cinema, né? De bichos. Eu não. Todo mundo fala, né, que ver esse filme no cinema é forte. Eu não tinha ideia de que ia bater forte do jeito que bateu, assim. Eu imaginei que seria forte no sentido mais de uma experiência de movimento, de, né, um filme pulp, né, como a gente dizia, quer dizer, um filme muito ágil, né? Um filme de 1h20, que muita coisa acontece, mas me bateu sobretudo, e isso eu não, talvez não esperasse, no lugar do melodrama que você traz, assim, né? Esse final épico, né? E muito forte, assim. A trilha também, A né? trilha, né? A trilha do Ennio Morricone, que pontua todo o filme, desde esse primeiro momento que tu traz, né, Júlia? Em que se estabelece algum vínculo. A trilha, inclusive, indica o vínculo se estabelecendo, né? No sentido muito clássico. Um vínculo afetivo entre Julie e o cão que não tem nome, e isso é uma coisa importante, inclusive, né? Esse cão que não tem nome nem nos créditos, nem em canto algum, né? É um cão. E vai pontuando até esse lugar que se torna mesmo a história de uma tragédia, né? Talvez assim, de contornos melodramáticos, mas tem um sentido trágico muito forte. Essa palavra ficou muito na minha cabeça agora, assim, a ideia de tragédia. Eu não sei, só talvez assim trazendo alguma coisa um pouco já um pouco extrafílmica, só assim, né? Quando Samuel Fuller faz esse filme, ele já tinha uma carreira, né, desde 49, e esse filme é de 81, 82, né? E o Fuller, antes, na verdade, de ser cineasta, ele tem duas carreiras antes, né? Uma carreira como repórter policial e uma outra carreira como veterano de guerra, né? Então, assim, se chama isso de carreira. Mas, enfim, eu fico pensando um pouco. Tem uma coisa, sei lá. Comecei a ver esse filme hoje pensando que diabo faz esse filme ser assim, né? Tão forte do jeito que ele é.
E a gente falava um pouco antes de uma fisicalidade, né? Tô pensando assim, tu tá trazendo a questão de como o cachorro é tratado, né? Talvez eu já esteja aqui fazendo derivações, assim. Mas dizer que tem alguma coisa do ponto de vista de uma experiência com a violência, com as instituições, né? Com a ideia de geopolíticas, né? Que parece que, assim, uma experiência em Fuller, tanto no cinema dele, que já era um cinema, dizer que esse filme já é um filme de anos depois, assim, né? Um cineasta que é tratado um pouco como uma espécie de comentador da realidade dos Estados Unidos a partir de uma multiplicidade de maneiras de ver o que é os Estados Unidos, quer dizer, então, a multirracialidade, digamos assim, né? As questões de conflito territorial, enfim, parece que várias das questões que constituem a sociedade ocidental, especificamente dos Estados Unidos, especificamente contemporânea, né, pensando numa história contemporânea, se põe e, enfim, quando eu penso assim, o que é isso, assim, né, o que acontece nesse filme, isso talvez esse histórico que vem depois de ver o filme, né, se imponha como uma chave para pensar alguma coisa que Fuller faz filmicamente, né, uma dimensão trágica do mundo a partir de uma lida muito material com o mundo, né, tanto no sentido do que se percebe, quanto no sentido de uma energia de criação mesmo, né? Só completando assim rapidinho, porque eu acho que tem a dimensão trágica, acho que ela ganha ainda uma última coisa, porque assim, o recorte do filme são os últimos dias de um cachorro, sabe? Assim, também tem essa coisa do momento final, assim, desse épico que também traz aí, sabe? Assim, desse fim de história, assim, sabe? Muito marcado, mas era só isso. Não, enfim, eu comecei aqui o free jazz, assim, mas talvez trazendo algumas coisas, mas pensando muito. Você falou, enfim, na maneira de filmar o cachorro, dessa passagem entre o melodrama e o que vem depois, né? É como se, e aí agora eu estou pensando um pouco, até numa bibliografia sobre o bicho no cinema, vejam só, é como se naquele momento, no começo do filme, o cachorro tivesse contido na representação, ou seja, como se o cinema conseguisse representá-lo, né, ou representar a ideia de docilização que está colocada no filme, inclusive naquele grande, como é que a gente chamou aquilo? Picadeiro. Um picadeiro. Mas aquele grande lugar onde se adestram cachorros para o cinema, né? Então o filme efetivamente faz um comentário sobre isso, né? Quem que vai curar esse cachorro? Os caras que fazem cinema, né? Do tipo, que é justamente devolvê-lo ao começo do filme, né? De alguma maneira. E aí, no momento em que alguma coisa da ordem da docilidade se desmonta, é o próprio filme que está em crise, né? É o próprio melodrama que está em crise, ou aquela relação que se estabelece, e a ruína vai ser uma tragédia. E aí, o problema é decodificar essa tragédia, justo, né? Porque pensar assim, o que esse filme faz com é um filme muito prolífero em termos de arquétipo, né? Parece que tudo que aparece está dizendo alguma coisa, e, no entanto, nessa proliferação, né, que não é caótica, eu diria, no sentido de que, né, as coisas estão ali. Eu acho que é organizadíssima, organizadíssima, na verdade, né? mas ela é tão organizada que ela se multiplica, né, como se ela ganhasse uma espécie de vida própria também, de algum modo. Mas, enfim, né, no momento em que, talvez para terminar aqui, né, chegando onde você começou, assim, é como se nesse momento em que o cachorro deixa de ser dócil, o filme mesmo se desmontasse e o cachorro não coubesse mais na representação. Eu fico pensando assim, o quanto, no momento em que o cachorro é imprevisível e é agressivo, ele coincide com o filme, né? É justamente o filme que é imprevisível e agressivo e nos causa medo, né? Existe uma espécie de coincidência entre o movimento fílmico e o movimento desse cachorro que se desgarra, né? Não parece que a gente está vendo simplesmente Lassie, tem alguma coisa, e aí é uma inteligência formal, né?
Tem alguma coisa aí no momento que o cachorro se desgarra, que é no jogo de novo, com movimento, com corte, com ponto de vista, né? Muitas vezes, assim como, sei lá, Spielberg filma as crianças, enfim, estou lembrando assim, né? Alguma coisa dessa ordem de estar na altura do cachorro, né? Ao resto do chão, né? Assim, muito tá sempre a Às câmera vezes a câmera está com aqui, ele, né? Enfim, o jogo entre plongé e contra-plongé, quer dizer, ainda que, né, enfim, né, o filme não é acidental, né? Quer dizer, bom, mas o fato é, sim, né? Existe um rigorosíssimo e vigorosíssimo trabalho de direção, né? Mas parece ter essa coincidência, assim, né? O efeito de gênero do filme, no sentido de um cinema, né? Como tem um autor, o John Muller, que fala assim, a tragédia do objeto, né? Que são os objetos, os bichos, enfim, aqueles que não são humanos, e quando eles se manifestam, é o mundo social que entra em ruína, né? E eles vão se manifestar sempre sob a figura do horror, a figura não da comédia, mas do burlesco. Enfim, eu acho que eu fui longe demais, talvez. Mas, assim, para dizer alguma coisa que tem nessa variação do filme, né, entre não sei, espero que vocês estejam me acompanhando, gente. Não sei se eu estou fazendo sentido, assim. Estou tentando reagir um pouco ao filme, apesar de um tanto de anotação que você começa a fazer. Não sei, assim, eu fico pensando muito nas estranhezas dele também, assim, porque apesar dessa forma super clássica, uma coisa que a gente estava comentando, né, sobre esse é um filme muito formal e muito moral, assim, sabe? Como que ele vai nesse progresso dessa narrativa, né, desse cão que vai se tornando o protagonista também, porque eu acho que é uma construção, sabe? Não é de imediato que essas relações vão sendo estabelecidas no filme, né? A câmera vai abaixando ao longo do filme, né? O cão vai se tornando o ente que puxa, né? Que essa câmera vai gravitacionando em direção a ele, assim. E eu acho, não sei, assim, a primeira coisa que eu fiquei pensando assim é o que causa esse estranhamento nesse filme. Assim, eu acho que essa é a primeira pergunta, porque não é só sobre a virulência, né? Porque eu acho que a violência é muito explícita, mas ele também é muito virulento. Mas não sei, agora eu parei para assistir assim, né? Em casa eu não ri tanto, sabe? Assim, aqui eu ri bastante do filme. Também tem uma coisa meio cômica, meio super ácida, assim, que talvez tenha a ver com essa coisa do thriller do pós-guerra, assim, né? Ele ser um cineasta muito claramente do pós-guerra, assim, quando você, enfim, vai ler um pouco sobre a carreira dele e tal. E uma pessoa que carregou talvez as marcas dessa vivência, né, ao resto do chão da batalha também, sabe? E como que isso foi sendo transportado, né? E é importante ressaltar que você fez histórico também, um pouquinho do histórico, que é um filme de fim de carreira do Fuller, né? Então a gente está é um filme muito vigoroso e até estranho, não sei se estranho, né? Enfim, estou usando essa palavra talvez muito sem sentido um pouco, mas é ser um filme de fim de carreira, sabe, com essa força toda, sabe? E não sei, talvez eu não diria que é uma fricção em termos de antagonizar ou nem de simular, mas entre a forma e as ideias morais vão se criando esses pequenos essas pequenas outras questões morais assim que vão surgindo, né? Então acho que essa coisa do arquétipo que você comentou tem muito a ver com tudo que no filme remete a outra coisa de fora, ainda que o filme de 1h20 tudo tá ali, sabe? Não tem quase nada extra-diegético, né? A gente não precisa de recorrer a outras coisas, nem uma narração, nem nada, né? Ele é muito cada cena contém dentro de si toda a força dela, mas ainda assim são personagens super arquetípicos, mas também entrando em conflito com a própria questão moral que surge a partir disso, fazendo uma espécie de uma roda de não congruências, assim, né? Então ela é uma atriz, a protagonista que de fato é uma atriz, né? Ele vai ser curado, esse cachorro, num lugar onde as pessoas treinam cachorros e animais para o cinema, né? O cara tem toda essa cena do R2-D2 que é muito boa, assim, é realmente muito, muito boa, assim, esse comentário externo, sabe? E o próprio cachorro é um cachorro treinado para atacar, né? Foi essa a grande que eu não tinha nem refletido, mas tipo, é um cachorro cinematográfico, sabe? Então, né, ele é treinado para atacar, né?
sei lá, isso é meio... faz parte desse jogo de representações muito explícito, mas que me deu essa... Enfim, eu acho que causa essa sensação de tremenda estranheza nesse filme, assim, e de tanta força. Você falou em roda de incongruências, né? Então, Não sei se foi isso que você falou, acho que foi a expressão que você usou. eu não lembro o que eu Que falei. que eu acho que é uma expressão massa, né? Isso. Que parece que está no cinema de Fuller, para além desse filme, essa torção dos arquétipos, né? Quer dizer, você reconhece ali, essa é a atriz. Eu até entendo que cria-se uma relação mais maternal, talvez, entre ela e o cachorro, e depois a espécie de luto da mãe, assim, quando ele quando ele descobre-se um cachorro violento, assim. Mas é isso, né? Então, mais uma vez, assim, a atriz, aí agora é a atriz numa relação específica com o cachorro, e essas derivações, elas não destroem o arquétipo, mas é como se o arquétipo sofresse uma torção, né? Eu não sei. Enfim, só comentar isso, mas sobre isso, né? E talvez uma coisa assim, de novo, como se os filmes dele tivessem, e eu estou falando desse filme agora especificamente, né? Muito a dizer, mas a maneira que se diz é alguma coisa que se faz na relação entre uma figura e outra. Daí ele é tão enfático e ao mesmo tempo tão confuso, né? Tão estranho, assim. Efetivamente, que tipo de experiência você tem que viver para que certas coisas sejam sensíveis, né? Sei lá. É muito incrível, por exemplo, essa ideia de que o cachorro... É incrível essa ideia de quando o Kiss fala assim, quando a Julie diz, tá, mata ele, porque assim você vai resolver o problema individual do racismo aqui, nesse caso. E aí ele diz assim, não, né, a gente precisa que ele viva. Uhum. E que a Siri não... o R2-D2, né? Mas eu até perdi um pouco o fio, se a gente está falando das incongruências. Que ela fala que para matar ele, daí ele fala que Sim. não, ele é uma arma, tipo, enfim, ele é um projeto, né, também. O que eu fico, tá, é justamente isso, assim, onde é que está, ele fala em algum momento assim das longas palavras, né? Tem alguma coisa assim, tem uma espécie de desconfiança do que se faz em termos de ação, quer dizer, onde é que está o racismo, né? Assim, onde está o racismo? Se ela diz assim, vamos matar esse cachorro, e isso não seria um ato antirracista no sentido de que você está matando um cachorro e aí você de alguma maneira vive uma clínica do antirracismo, né? Do tipo, tá, tudo bem, eu matei o cachorro, mas o racismo não está no cachorro, né? E o grande drama, daí a grande tragédia, talvez, é que o que esse cachorro representa é alguma coisa da ordem de alguma coisa na história que é incapturável, né? Pelo menos que é incapturável na ação. Não sei se eu me fiz, enfim, se eu cheguei lá também, mas alguma coisa assim, em relação ao que se diz, né? O que o filme diz, é como se o que o filme dissesse está em algum lugar, não no que os personagens dizem, mas na relação entre os personagens e aquilo que eles dizem, né? E aí as cenas de humor são ótimas porque elas parecem justamente, senão eu concordo contigo, ser comentários meio tipo... eu até anotei alguma coisa sobre isso aqui, tentando lembrar as cenas de humor. Tem a cena do domador lá, né? Como é que é o nome dele? Tem o Kiss e tem o... Camaters. Justo. Eu acho que é ele que fala alguma coisa... não. Ele diz, por exemplo, assim... Veja se temos gorilas ótimos para documentários. Aí uma espécie de... paradoxo, né? Mas é uma espécie... Bom, como é que você faz um documentário sobre um gorila que tá preso, né? Então tem alguma coisa assim, né? Quase como se ele dissesse também, assim, subliminarmente, enfim, sem querer super sobreinterpretar, mas que se trata também de um documentário sobre esse cachorro, que inclusive vou contar, assim, enfim, talvez algumas pessoas já saibam, mas enfim, são vários cachorros fazendo cachorro branco, né? Enfim, então é um personagem construído, daí mesmo essa ideia de subjetivação nesse jogo da ficção, assim,
São muitos cães que constroem aquele personagem, né? Que é Ótimos filmado atores. tão dignamente, né? Inclusive, assim. E isso é muito incrível, talvez, no filme. Mesmo o cara que treina o cão é filmado com alguma dignidade, né? Assim, o que, inclusive, né, aparece já no final do filme, né? Ele é filmado como uma espécie de, enfim, como, né, uma pessoa comum e que tem lá suas netas, enfim. Mas fiquei pensando nessa coisa das cenas de humor. Eu lembrei disso justamente quando ele fala do gorila, que pode ser ótimo para um documentário. E tem mais alguma outra cena? Tem outras cenas de humor, assim. Tem momentos que eles riem, né? E tem 2 momentos que eles choram, né? E que a tragédia se anuncia. Primeiro é quando ela vê o que acontece com os cães e ela está diante justo daquilo que toda a bibliografia sobre o cinema e a imagem do Holocausto, né, fazendo também uma passagem, mas enfim, essa ideia da câmara de gás, né, alguma coisa assim que não se representa, que está ali do outro lado, né? Eu acho que é fazendo Enfim. sabão, não sei enfim, só um adendo, porque na minha Que cidade tem eles uma falavam que fazia cremação, né? sabão, Na verdade né? é uma Tipo, cremação ali, não é isso? não sei. Eu sei que eles falavam que, enfim, não sei se já ouviram falar isso, que se levava cachorro para fazer sabão em abril. É uma história que eu sei. Foi isso que eu lembrei, mas pode super ser essa câmera do inatingível, né? Do outro ali, que ela não sabe mais o que fazer. Ele está lá preso, né? Assim, é muito bom. A gente tem muita clausura de bichos, né? A gente está sempre Tem. lidando com isso. E às vezes, inclusive, o público do filme, na segunda metade do filme, são bichos, né? Que estão ali assistindo em torno, Enclausurados também, né? enclausurados, né? Mas enfim, e aí é isso. Tem as cenas de humor, e tem 2 cenas de choro de gente, de humanos, né? Em algum momento é como se a tragédia pertencesse ao ponto de vista da gata, né? Da Julie, e depois o filme diz assim: a tragédia pertence também, né? Ou enfim, nesse momento específico, ao ponto de vista do Keys. Tem uma espécie de distribuição aí, mais uma vez, né? De que se trata o filme, exatamente, né? Tem algum tipo de tragédia social que está sendo vista aí, que tem a ver com representação, que tem a ver com, efetivamente, né, sem sombra de dúvida, com racismo, mas alguma coisa da ordem, assim, quase que o racismo ele está como uma espécie de sintoma fundante de alguma coisa que se manifesta de muitas maneiras, né? Assim, E de uma espécie de tipo vários tipos sociais que são ali, como que eles se manifestam ao redor dessa grande tragédia do cachorro, sabe? Desse ser inimputável, assim, como que esse homem branco, que é roteirista também, é outro, né? Outra dessas representações, né? Que é o namorado dela, como que ele reage àquilo, como que ela esse ser mulher jovem também reage àquilo, como que o dono daquele lugar que tem como empregado 2 pessoas negras, né? Então, tipo, todo mundo ali parece que tem um papel muito claro a desempenhar em volta desse cão branco, assim, sabe? E é muito claro, né? Assim, é claro que não são todos que ficam ali, mas esse cachorro fica ali no meio de uma redoma, né? Daquele picadeiro barra redoma de ferro, assim, né? E tudo acontece ali naquele 360 em torno dele, assim, metaforicamente falando, né? Então tudo meio que começa a ser puxado por ele, assim, né? Por esse ser extremamente complexo, talvez o único realmente muito esférico da narrativa, que realmente tem, enfim, uma personalidade complexa, né? O resto parece que está ali, enfim, desempenhando esse papel e não muda muito ao longo da narrativa. E está em volta dele, que não tem, enfim, né? Qual que é essa falta de consciência? Porque também se trata fundamentalmente de racismo e antirracismo e ações propositivas em relação a isso, mas desse animal, né? Assim, dessa aproximação de nós seres humanos, né? Você fica nessa, pode ser sobre isso, mas também não é, sabe? Assim, você aproxima a gente dele, você aproxima ele da gente, você pensa em filmes também que, né, você tem esse cão ali apenas como um objeto que evidencia a docilidade dos humanos também, sabe? Que traz o melhor de todo mundo, assim, sabe? Ele não traz o melhor de ninguém, sabe? Assim, ele não está a serviço a um serviço público de Marley e eu, assim, de trazer o bem e a emoção, sabe? Não é essa a proposta, assim, sabe? E eu acho muito doido, assim. Eu acho talvez dos únicos que realmente façam isso com animais, assim, né?
E toda essa questão também que a gente estava falando, né? Como enquanto filme você lida com esse animal, com essas crianças, com esses objetos não tão conscientes, assim, né? E o que é consciência também, enfim, né? Aí você vai jogando com essa especularidade, assim, né? Tipo, do que é consciência, do que é possível ser filmado ou não, o que é arbitrariedade, enfim. Você falou aí enfim, né, que a gente se predispõe, né, quer dizer, o filme de alguma maneira nos faz gostar do bicho, né, enfim, do cão. De novo, eu penso nesse primeiro sentimento que guia, que é esse acolhimento dela, né, o cão está lá ferido, ela acolhe, protege, né, cura, cuida. E existe uma relação de cuidado que se estabelece, né? E daí, então, quando a gente vai vendo as ações do cão, de alguma maneira, uma das coisas que nos leva no filme, talvez seja, por isso penso de novo nessa figura da maternidade, da paternidade, enfim, de onde a gente olhe, enfim, uma espécie de esperança de que ele se recupere para que ele possa viver como uma esperança do mundo, né? Inclusive, aquele que não é o humano adulto, é uma espécie de recôndito da possibilidade de algo melhor, né? Enfim, eu fico pensando assim, existe um paralelismo que ele faz diretamente. Tem muitas crianças no cinema de Fuller, né, observando as coisas, e aqui elas aparecem no final justo como as netas do racista, do efetivamente, né, identificado como racista no filme, nesse sentido de ter, né, para além do racismo, né, mas essa figura, digamos, não apenas racista, mas supremacista e né, que treina o cão branco. E aí ele tem as netas e ela diz: não deixe que ele faça com vocês o que eles fizeram com o cão. Então existe um paralelismo muito dado, né, alguma coisa assim. O que é que resta, né, para o futuro diante disso que está acontecendo à minha volta? Quanto mais essa tragédia se alonga no filme, né, e a gente fica assim, poxa, mas esse cão, ele consegue ser extirpado dele, né? No final, inclusive, é um grande jogo com a expectativa da efetiva cura, né? Porque ele de repente se desgarra do filme e aí ele vai atacar e aí ele volta, né? Do filme entre aspas, né? Mas eu digo assim da docilidade até que foge ao controle, né? Mas aí eu fiquei pensando só para talvez terminar assim um pouco o que ficou me batendo, né? Nesse sentido que a gente tem conversado, essa tragédia, você podia estar tratando de uma criança assassina, né? Enfim, de alguma coisa assim. Criada por pais do mal, né? Isso. E aí parece um pouco engraçada essa figura, mas enfim. Tem essa dimensão trágica, né? Que deixa eu ver se eu consigo ler o que eu mesmo escrevi, mas eu fiquei assim pensando como isso se desdobra, né? O cão, veja só, o cão ser representado é o cão. Se a gente pensar numa visão que vai... Veja só, o filme está domando os cães, os bichos para o cinema. A gente está vendo um cão domado para o cinema. Existe uma dimensão trágica nisso. A dimensão do cão que é domado e é dócil ao cinema. Né? Então, o cão ser representado é uma tragédia para o cão. De alguma maneira, o cão em si, e não representado, morrer. Né? Assim, e aí o cão... mas se o cão não está... Se o cão deixa de existir no filme, é porque ele foi lá para tal câmara de gás ou para o crematório. Né? Então é preciso que ele continue no filme. Não sei, eu sei que eu talvez esteja fazendo uma atuação aqui teórica, mas tem uma coisa assim que o filme faz, né? Do tipo, de alguma maneira, a gente quer lá, né, cuidar do cãozinho e tal, mas ali ele está efetivamente adestrado, ali ele está quase lesse, né? Ali ele... Sim. É uma tragédia histórica do cão. E dos outros animais estão ali também, né? Dos Todos outros animais. Aí é incrível que ele está sendo assistido por leões, por tigres, por onças que querem um pouquinho do hambúrguer, né? Enfim. E aí, mas ao mesmo tempo sem o filme, né? Alguma coisa não se pode dizer. Então, às vezes parece assim, poxa, será que esse cão está sendo maltratado para filmar esse filme? Total. Né? Assim, porque é um cão que deve estar no mínimo estressado, assim, né? Assim, repetir a cena. Mas ao mesmo tempo, que tipo de experiência Fuller propõe que a gente viva
para que alguma coisa se faça, né? Assim, não só se diga, que é uma grande questão aqui, né? Tipo, viver uma experiência com esse cão que não é só mediada, né? Que a palavra não mediaria, eu precisaria do cinema para isso. Essas tragédias que são, de alguma maneira, paradoxais, né? E, efetivamente, no fim das contas, é como se o destino fosse a gente olhar para o cão como uma pessoa, né? Daí, nesse sentido, ele é super... você está falando de... nossa, estou dizendo aqui do pós-antropoceno, né? Alguma coisa assim que é um destino humanista que está para além dos indivíduos, é nesse sentido, assim. Só é possível a gente olhar para todos os indivíduos. E desculpa fazer uma conclusão, não estou querendo fazer uma leitura assim conclusiva, porque eu acho que essas coisas elas convivem, né? Mas é muito doido, assim, porque é como se a gente só conseguisse olhar para todos aqueles indivíduos com tranquilidade e entender que eles vão viver em harmonia se a gente tiver superado uma crise social, né? E essa crise social ela é insuperável de alguma maneira, pelo menos no presente, né? Porque senão aquelas pessoas ali elas vão terminar em tragédia, né? Aquelas pessoas que são, né, digamos que mediadores de alguma coisa que está para além delas, assim. Enfim, acho que talvez como uma... Sim. E talvez assim o próprio alento que é a farsa do cinema, né, no fim das contas, né, de você saber da própria encenação. Eu acho que ele está trabalhando nessa chave do saber que se trata das encenações, né, da representação. Tanto que ele faz comentários, né? Total. Enfim, e de novo, né, é um filme também que não é sisudo, né? O Fuller não é, então tem essa é filme direto, um filme engraçado, um filme... E antes de abrir para as perguntas, eles são ótimos atores, os cães também, gente. Achei isso fantástico. Outro dia um amigo, Leandro, estava falando que no Heaven's Gate, né, o filme do Michael Cimino, de 1980, cavalos morreram explodidos, aquela sequência... O filme é uma obra-prima, né? Mas, assim, a violência com o animal ali chegou num ponto que, a partir dali, que começaram a, de certa maneira, legislar um outro tipo de tratamento com animais. Tanto que aí começou a aparecer... Ali ainda não aparece, mas, assim, nenhum animal foi, né, molestado, ferido, não sei o que. Isso começou a aparecer muito depois do filme do Cimino. Aí não está muito claro, né? Sobre o filme, eu acho que tem uma questão do olhar do cachorro que eu acho muito importante, no sentido, assim, eu acho muito impactante, porque é um olhar que, na verdade, a gente não acessa direito, é quase humanizado. Na verdade, o filme, acho que, para mim, pelo menos, ele diz mais sobre a violência no sentido mais amplo, mais generalizado e mais pleno, que isso está no centro do Fuller, né? Então, na verdade, domesticar, culturar os animais é uma forma de violência, justamente por, de certa maneira, humanizar, entre aspas, os animais, né? Sim. Então, acho que o cão branco ele tem essa ambiguidade que a gente não sabe direito como que ele está reagindo ali. Realmente, no início do filme, né, a gente tem até eu acho que o filme cria muito rápido uma empatia. Eu acho que mesmo com quem não ligue muito, né, assim, não ligue muito precisando de animais e tal, primeiro que de certa maneira ele já sofre uma primeira, na verdade ele é o maior violentado. Essa, de certa maneira, é quase uma ironia, né? Porque ele, na verdade, é uma máquina de extermínio, né, racista, o que é horrível. Ao mesmo tempo ele é o primeiro a ser violentado porque ele sem querer é atropelado, né? E a partir disso, eu acho que o filme ele vai sempre trabalhando um pouco com essa ideia. Bom, tem uma coruja presa numa gaiola, nesse lugar, né, que é para treinar animais, só que, ao mesmo tempo, os dois personagens, que é o do Burl Ives, que é o senhor, né, mais velho, e o Keats, né, o personagem, esse é o nome do ator, eles são figuras muito empáticas também para a gente tem até uma relação com eles, o humor vem muito dali, só que, ao mesmo tempo, aquele parque ali deles é horrível, né? É uma prisão. Inclusive, ele muitas vezes, o jeito que o Fuller filma aquilo é como se fosse uma prisão mesmo, né? Prisão. O som da grade, quando o cachorro vai tentar abocanhar um hambúrguer, né? Ele vai e bate lá, enfim. Eu, assim, pelo menos para mim, a cena talvez para mim que seja mais forte, no sentido que ela meio que consegue capturar todo um cosmos ali do que está acontecendo, é quando o Keats, depois que ele vê o que acontece com o negro morto na igreja,
Aí tem toda uma simbologia ali também, né? São Da Francisco de igreja. Assis, né? Sim, então. E é verdade. Então, né, isso é muito forte ali. Ele tem uma reação que é muito forte, porque é uma reação, na verdade, também de responsabilidade por aquilo, porque, afinal de contas, ele não quis matar o cachorro. E também uma questão do projeto dele, que é um projeto, de fato, uma missão política, que é impossível. Na verdade, é uma espécie de... né, uma possibilidade que é realmente gerar um primeiro passo, né, um início de uma revolução antirracista, de certa maneira, né? Porque ele salvando aquele cachorro, e a gente fica sempre na questão do racismo, mas também na questão do sentimento com o cachorro. Então, a gente toda hora também está se coadunando, quase, assim, com o cachorro. A gente não quer que o cachorro... Na verdade, sobretudo, a gente não quer que o cachorro morra, né? Isso é brutal no filme, porque assim, a relação que a gente cria com o filme. Porque toda a violência dele contra o negro é muito forte, é horrível, mas, ao mesmo tempo, a gente não quer que mate o cachorro. Enfim, eu só fiz uns comentários meio largados aqui. Só lembrando que eu vi, na verdade, em cabine semana passada, hoje está estreando o filme do Jordan Peele, o Não Olhe, e tem uma questão com os animais de cinema também muito forte. Um chimpanzé, uma violência, e é engraçado que esse filme ele acaba fazendo um diálogo aí que eu acho interessante. Que o Bernardo Oliveira fez junto com o Juliano e o Hermano fez a discussão semana passada lá no IMS do Rio, assim. E aí o Bernardo colocou até no Letterboxd as anotações dele, assim, eu estava lendo hoje. São muito boas, assim, porque ele vai para um lugar mais de pensar o Deleuze, né, de pensar o filme a partir de Deleuze, instituições e instintos, eu acho. Não sei se é o nome, ou instinto e instituição. Mas de pensar nesse jogo de indivíduo e coletividade também, né? Eu acho que o tempo todo esse filme tá fazendo isso, assim, né? Porque quando ele resolve salvar esse indivíduo e ela, por exemplo, vamos matar esse cachorro, estaremos tendo uma atitude antirracista. E ele resolve, em prol dos outros cachorros, acabar com este tipo de arma. Mas por quantos outros negros ele vai ter que passar por cima? Por quantos outros indivíduos, em prol de uma coletividade pressuposta, ele está passando por cima na hora de manter esse cachorro, sabe? Então, é todo momento esse jogo também, assim, entre indivíduos e coletividade, sabe? Assim, querendo ou não, o arquétipo faz justamente isso, né? Você está lidando com, enfim, né, um indivíduo que está ali servindo como exemplo de uma certa coletividade ali, menor, mas de uma outra coletividade. Eu acho isso muito doido no filme, assim, que aí o Bernardo comenta essa questão do indivíduo e da coletividade, dessas instituições que estão ali, né? Durante a primeira parte do filme, assim, tem sempre esse medo dessa carrocinha pegar esse cachorro. Você cria essa instituição outra, né, que está ali para buscar ele num carro. E aí você tem esses grandes entes do cinema que aprovam ou não ela trabalhar, sabe? E ela no começo fala, né, tipo, pensando agora, estou pensando quando ela fala que só consegue ficar, que não ia conseguir ficar com o cachorro porque ela precisava trabalhar. Mas é justamente porque ela não trabalha, porque tem essa outra grande instituição, cinema, que ela consegue cuidar do cachorro, porque ela não está trabalhando, né? E ela mora lá. Então, tem esses outros entes institucionais assim pulsando no filme, que também é essa coisa do indivíduo e desse coletivo, né? Do eu e do grande, né? Não sei se você quer comentar, Luiz. Não, achei massa isso que tu falou, assim, notar isso, né? Que ele filma as jaulas como uma prisão, né? De fato, aquela primeira entrada lá no canil, né? Lembra muitos planos de entrada em corredor de celas, né? De humanos. E as grades, assim, o tempo todo. As grades, tem uma espécie de traveling que leva até se eu lembro bem, até eu não sei, o crematório, né? Não, crematório ali, acho que é. E aí, de novo, né? As lágrimas diante de um horror imponderável, né? Lembrando um pouco da fortuna mesmo, assim, sobre o que é, né? Essa imagem do crematório no cinema é uma coisa muito forte, né? E aí essa outra sobre o ponto de vista do bicho, do cão, que diz, né? E fiquei pensando nesses jogos de arquétipo que estão em todo o cinema do Fuller, de repente,
um dos personagens dele é um cão, né? E o que é que isso faz com esse jogo de arquétipos, assim, né? Algum tipo de complicação na correspondência, né? Se há já uma confusão de correspondências que é típico da escrita dele, assim, do que ele vai fazendo, né? Sempre assim, alguma coisa assim. É isso, né? Isso que eu não vou conversar. Eu até coloquei, fiz até uma listinha de arquétipos de outros filmes de Fuller, tentando sintetizar, assim, que tudo tão complicado sempre, assim, o Barão. Enfim, não vou começar porque senão é uma coisa sem fim. Mas é sempre uma coisa, assim, uma relação que não tem síntese numa ordem social pacificada, digamos assim. Né? Sempre tem uma coisa assim, tá, mas como é que acontece isso? Né? Tipo, esse cara que é negro, que está tentando curar o cão, que na verdade não é racista, porque ele foi treinado por outro. E aí, né, enfim, começa uma coisa complicada. E como é que o cão corresponde? Né? E é só lembrar que, enfim, tem essa... assim, tá lá em Bazin, em Daney, enfim, alguma coisa sobre o lugar do animal, mas assim, tem um autor chamado Jonathan Burt, que vai pensar de maneira mais pragmática, essa encenação, essa maneira que se recebe bichos no cinema. Ele diz assim, que o bicho sempre cria uma crise na representação, justo porque você não sabe muito qual é o pacto dele. Você nunca vai, nunca 100%, né, para usar os termos do filme, você vai ter segurança do pacto do animal com a imagem, né, ou com a cena, assim, em que medida ele está pactuando com aquilo que está em torno dele. E daí é uma crise para o próprio cinema enquanto lugar, né, de pacto e de comunidade, assim, quer dizer, aquilo, nessa outra pergunta, em que medida os animais estão sendo violentados só por estarem em cena, né? Que é essa outra dobra trágica. Mas, para além disso, né, mesmo isso, assim, nem em termos narrativos, que diabo, assim, no fim das contas, o que é que está se passando, né, na cabeça desse cão? Assim, acho isso muito, muito importante, muito foda. Aí, para discussão, para vocês fazerem algum comentário. Para mim, a maior violência do filme é o que o cão representa para as pessoas que estão envolvidas com ele. Para mim, o cão aí é a sedução. Ele é o sedutor. Primeiro, ele é o sedutor da mocinha, do lado afetivo, maternal dela, sei lá. Depois ele é o sedutor para o Kiss, se o Kiss tem assim, uma coisa de onipotência. Então, para mim, o cachorro é sempre o objeto intermediário entre os personagens humanos e os sentimentos dos personagens humanos. Você diz que o cão é uma espécie de veículo entre os personagens humanos e o sentimento deles, é isso, né? Não, não é veículo. Não, veículo não. Ele é um objeto intermediário. Intermediário, sim. Uhum. O que representa... E aí é tudo o resto que vocês falaram que está mostrado. Então, é o racismo, é o velho com as meninas, as netas. Aí entra toda a sociedade como se fosse assim um pano de fundo, mas que o fator que desencadeia nas pessoas é a violência do cão. Como se ele aflorasse isso em cada um na relação, tipo, a partir do contato com ele, isso aflorasse, né? Então, mas aí aflora sentimentos diferentes de cada pessoa, né? O velho com as netas é um tipo de sentimento, a mocinha é outro, o Kiss é outro, o Carothers, o sistema de, vamos dizer, capitalista, o que ele está ganhando em aprisionar o cão para ser treinado para o cinema. Então, o que o cinema representa como comércio, como dinheiro. Então, para mim, essa que é a maior violência do filme. É o que o cão desperta em cada personagem. Mas eu acho que, para mim, eu enxergo mais isso, que o cão está é o que permite que essas pessoas se relacionem, e são nas relações entre as pessoas, muito mais do que com ele, porque ele tem, assim, né, essa função muito clara, sabe? Assim, não tem como de não tratar de racismo quando se trata desse cão branco, nesse caso.
Porque a função dele é essa máquina, na minha... Enfim, né, a gente está falando dessas várias outras interpretações e camadas de leitura que vão surgindo a partir disso, assim. Mas eu não acho possível negar isso, mesmo na relação com a menina, sabe? Mas, assim, por exemplo, na relação com a menina, o que você acha que afloraria, por exemplo? Nela, essa relação com o cachorro. Então, é a afetividade, é a maternidade, é a sedução. O cão, para ela, é uma coisa sedutora. Eu acho assim, um ponto de vista que me interessa bastante, assim, te ouvindo, na verdade. Assim, o que parece é que sua sensação é que o cão é sempre objeto do olhar, né? E digamos que a função dele no filme, né, seja ser o objeto dos personagens humanos, não é isso? E isso seria uma violência. Ele é o fator que desencadeia em cada personagem os sentimentos. Isso está acontecendo nessa sala, na verdade, né? A gente, de alguma maneira, Mas é isso que é o cinema. Justo, a gente é isso que é o cinema, exato. Mas, assim, de alguma maneira, a gente está partilhando isso, né? Esse olhar para o cão, tornando o cão objeto de alguma coisa que a gente está aqui conversando, caso, né? Inclusive, né? Então, assim, na verdade, eu acho incrível isso, porque, no fim das contas, bom, a gente poderia dizer, talvez uma visão apocalíptica, assim, né? No sentido, vai ser sempre no lugar do objeto e o que a gente faz com a imagem dos animais, né? Uma solução, por exemplo, para não ser violento, seria nunca filmá-los, né? Seria nunca olhar, assim, então alguma coisa aí, uma pergunta, não sei se eu entendo bem, mas é uma pergunta que pode... Não é nunca filmá-los, é importante, porque aí ele desperta em você coisas que, às vezes, para você está oculto, você não enxergou em você mesmo. E aí você projeta no cão, vamos dizer, a tua agressividade, a tua violência. Sim. E a inimputabilidade dele que faz isso tudo mais complexo, né? Porque ele não tem como reagir a essa imagem, a criação, a objetificação dele. Né? Como é que ele corresponde, né? Inclusive, em termos de imagem, o filme constrói uma correspondência assim, muito, sobretudo com o olhar dele, né? Com não só o alinhamento entre câmera e rosto Sim. dele, mas como se tivesse um trabalho de montagem, assim, de esperar o momento que ele abre o olho. De decupagem, que ele, né? uma decupagem, Tinha, uma decupagem humanizada. E me lembrou em algum momento alguma coisa assim lá das filmagens de Joana d'Arc, sabe? Alguma coisa assim no sentido de encontrar uma super humanidade, talvez, né? Enfim, no sentido... Bom, é isso, assim, alguma coisa Sim. em termos de decupagem, né? O que se busca naquele rosto, assim. Né? E o que é humanizar um cachorro, né? Porque, tanto que tem na cena do jantar, eu acho muito bom, não tinha reparado essa primeira vez que eu vi, mas que ele vira e fala o que nós estamos fazendo com esse cachorro, e foi traduzido errado. Mas ele fala, it's humane, é tipo, o que a gente faz com esse cachorro é humano, não se deixe levar por achar que seria uma coisa ruim. E por que ter uma atitude humana, ter uma atitude positiva, sabe? Fazer esse jogo de palavras que tem muito também no filme, enfim, que a gente perde... na tradução, assim, que eu acho muito bom. O Raul, queria comentar? Boa noite. Eu queria comentar umas coisas só a partir de umas pistas que vocês deram, que acho curioso. Para mim, eu acho que tem uma coisa da estranheza que a Júlia falou. Para mim é um negócio muito interessante. Eu acho esse um filme... muito, talvez o mais, ou o único, filme Hitchcockiano do Samuel Fuller, porque eu acho que é um filme jogando formalmente assim, o tempo inteiro com a nossa expectativa do começo. Assim, né? Tipo, o primeiro plano é um plano tipo, super bizarro, tipo, que não é bem o ponto de vista do cachorro, porque o cachorro acabou de ser atropelado, mas também está mais ou menos na distância do cachorro. Ao mesmo tempo é isso, ele vai criando uma empatia com o cachorro e com o tempo... E ele vai te dando as informações, acho que esse é o principal, na verdade, né? Ele vai te dando
os dados é como se ele faz um pouco como o Hitchcock, né? Ele vai te dando a corda, depois ele puxa, né? Tipo, acho que o primeiro momento mais explícito de que isso acontece mesmo é aquele momento que o cachorro foge e aí vem um menino negro ali no fundo, né? Parece um menino Com um negro. balãozinho, Esse assim, momento né? é o momento, é quase assinatura, assim, é o Hitchcock total, aquele momento. Mas é muito Hitchcockiano, mas o Hitchcock é tipo, né, sexualidade, a culpa, são coisas nessa atmosfera, e o Samuel Fuller, por ser repórter, lida com coisas muito mais terrenas, assim, nesse sentido. E me parece um pouco que é um filme dessa violência. Você falou das coisas do Bernardo, eu não li as coisas do Bernardo, mas é muito interessante, porque eu acho que é um filme um pouco lidando com essa violência que a gente chama de civilização. Total. Né, e que o próprio Samuel Fuller já estava trabalhando. Agonia e Glória é um pouco essa ideia de, tipo, nós estamos fazendo uma guerra pela civilização, mas é tipo, o que é isso? Sabe? Você bota as pessoas na câmara de gás. E aquele momento que é um crematório meio câmara de gás é muito parecido com o do Agonia e Glória, assim, do tipo aquela portinha parece muito quando o cara chega quando os soldados chegam num campo de concentração e encontram as pessoas tipo cremadas, basicamente. E aí eu acho muito interessante, porque a dimensão trágica do filme, no fim das contas, está numa coisa muito simples e muito terrena, assim, para mim, que é tipo, e aí, o que a gente vai fazer, né? Tipo assim, o que a gente vai fazer com o que a gente vai fazer com esse troço que são, sei lá, os instintos, são as dores, são os traumas, são a falta de emprego, qualquer outra coisa, assim, que a gente chama a representação em si, tipo, o que a gente vai fazer com esse bando de coisa, com esse troço de coisa que a gente não sabe muito bem o que fazer e que, sei lá, a gente continua ainda chamando de civilização, mas essa é a tragédia, né? Tipo, já deu ruim, mas e aí? A gente vai simplesmente abrir mão? É muito curioso que, tipo, o Samuel Fuller é sempre muito violento, né? E esse filme... Só que os filmes dele têm violências muito... Né, assim, tem todo tipo de violência, desde a mais branda até... E esse filme, todas as violências são pesadíssimas, assim, é aquela coisa, me parece muito no limite entre daquela pergunta que é realmente, e aí, o que a gente vai fazer? Que é tipo, cara, racismo, assassinato e estupro, tipo, que meio é aquela coisa que né, que no campo da moralidade é tipo, e aí, o que você faz com esse troço? Esse cão vira uma, né, ele é um cosmos, assim, né? Porque ele vira isso, ele vira praticamente o que fazer com ele vira praticamente a resposta para o nosso problema enquanto humanidade. Né? Assim, e sei lá, viajei, mas é tipo isso, assim. Sim. E seu último filme dele também tem isso. Parece que é um artista, tipo, e um artista que sempre foi muito discutível, né? Eu acho que é uma coisa que a gente não falou muito, não foi muito falado, mas é tipo, não, o Samuel Fuller sempre foi visto como um cara tipo, ele nunca foi muito bem aceito porque era um cara de direita, tipo, com ideias muito radicais de direita e tal. E ele brinca muito, né, com os franceses ao longo do filme, que foram os primeiros caras que aceitaram ele. Tipo, ele faz até um comentário do Truffaut e tudo mais. Mas, bem, tudo isso para dizer que me parece um cara que está discutindo na obra final dele, o Agonia e Glória, e esse filme está praticamente discutindo, né, o limite, até onde a gente vai, até o que é possível fazer com essa ruína que foi destruída. A Segunda Guerra acabou com o sonho de civilização, com o inocente. Eu acho que até os comentários de cinema nesse filme são muito nesse sentido, né, de perder um pouco essa inocência da imagem, assim, de aquela grande cena no set é muito boa, né? Porque ela ele mostra todo o maquinário para você fazer uma imagem que é meio uma coisa super pueril e meio idiota, assim, sabe?
E é um cara que está pedindo desconfiança das coisas, está questionando todas essas coisas. Sim. Eu acho um filme muito forte nesse sentido, assim, eu acho que essa está uma força desse filme, assim. E desculpa ter me alongado. Que eu assisti agora de novo, já tinha eu ficado muito encabulada com isso na primeira vez que eu vi, e assim, eu tava zero pistas assim de ter alguma noção de resposta, sabe? Mas que eu notei de novo, que são as cores e a vestimenta da menina. É uma coisa que me chama muita atenção e que eu acho que ela tá dentro, ela tá inscrita numa ideia de melodrama em que absolutamente tudo tem, enfim, um sentido muito bem definido e tem uma proposta, né, muito clara, mas ele destoa muito das outras coisas, assim. Não sei se vocês têm essa sensação também, assim, principalmente a primeira cena, que ela sai com aquela roupa, assim, claro, né, enfim, anos 80 e tal, mas assim, ela está indo resgatar esse cão e ela está com uma roupa branca e roxa, agora não tem certeza, mas enfim, ela está super colorida. E hoje eu fiquei reparando, assim, parece que quanto mais ela está em harmonia com o cão, mais as roupas dela vai ficando clara. Tanto que a roupa que ela está mais apaixonada com o cachorro, que é quando ele rouba a calcinha vermelha dela, e tem essa pontuação do vermelho, que é muito Hitchcockiana, assim, né? Os pontos em vermelho, assim, pá, e tal, chega, né? Muito claro, muito nítido. Ela está toda de bege, assim. E aí, quando ela já vai levar o cachorro a primeira vez, né, lá pro Kiss, ela está com a faixa vermelha, uma roupa branca e a calça vermelha. Então, isso vai sendo muito pontuado e eu não tinha tido muita pista, assim, sabe? Foi bom você ter falado isso, que eu vou ficar pensando sobre isso, assim, tipo, o que a vestimenta dela está querendo entrar em consonância com alguma coisa, assim, porque eu acho que nada se desperdiça nesse filme, assim. Acho que tudo está em cena, assim, essa sensação que a gente estava comentando, né? Assim, parece que não tem frame desperdiçado, assim, né? Tudo que você precisa saber está em tela, assim, não precisa de muita coisa extradiegética para você alcançar não sei se todas, né? Mas assim, não tem surpresa, não tem, né? Não sei, assim, você não precisa ficar sabendo de muita coisa, assim. Essas histórias, todas as outras que a gente está falando, não tiram essa força bizarra que o filme tem, assim, sabe? E você falou essa coisa do cachorro e enfim, né? Acho que como o que tem de mais cruel do cachorro é o que tem de mais humano nele, né? Porque no fim das contas, tipo, não é instinto porra nenhuma, sabe? É uma coisa que foi incutida, trajada de instinto. Então, você usa o que há de absolutamente natural de um cachorro, que é o instinto, você, tipo, camufla isso, uma violência absolutamente humana, né? Então, quando aquela pergunta no jantar, a gente está fazendo um ato humano com ele, de fato, é um ato absolutamente humano e absolutamente cruel. E me lembra até o título, né? O Atos Humanos do livro. Como é que é o nome dela? Acho que é Rancão, uma coisa assim. Que é justamente sobre, tipo, atos humanos, assim, sabe? O mais brutal possível, sabe? Porque essa palavra, né, no léxico está sendo utilizada como sinônimo de bondade ou de reciprocidade ou de compaixão, né? Não é nada. Enfim.